Passo ao primeiro secretário para a leitura do versículo bíblico. Salmos número 8, versículos 3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Senhor presidente, deixa eu sentar aqui. Solicito a Vossa Excelência, peço um minuto de silêncio em virtude do falecimento do senhor José Carlos Nascimento, faleceu sexta-feira, sepultou no sábado, um serrano autêntico, pessoa de grande prestígio na Serra Sede, muito conhecida. Vossa Excelência conheceu o vereador Eirix, o Hélio Alemão, vários vereador Caçulo, todos o conheceram, então partiu para a eternidade. Eu gostaria que Vossa Excelência, um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio, por favor. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária do dia 18 de janeiro de 2023. Passo à primeira secretária para a deliberação da ata. Senhor presidente, não há ata a ser deliberada no momento. As atas pendentes ficarão disponíveis para deliberação na próxima sessão ordinária. Não há ata a ser deliberada. Passa a primeira secretária para a leitura do requerimento de convocação da sessão extraordinária. Ofício GAB número 021/2023, a Sua Excelência, senhor Saulo Mariano Rodrigues Neves Júnior, presidente da Câmara Municipal da Serra. Assunto: solicitação de sessão extraordinária. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência solicitar a realização de sessão extraordinária nos termos do artigo 135, parágrafo 1º, inciso 3º, inciso 2º, a linha B, da LOM, Lei Orgânica do Município da Serra, a fim de que sejam apreciadas as matérias a seguir: projetos de lei número 6, 7 e 8. É regimental. Deliberação de convocação de sessão extraordinária pelo Poder Executivo em discussão, em votação. Essa votação é nominal. Vereadora Rafaela Moraes. Sim, presidente. Vereador Dr. William Miranda. Voto sim. Vereador Jefinho Balneário. Voto sim. Vereador Paulinho Churrasquinho. Voto sim, presidente.
Vereador Sérgio Peixoto. Voto sim, presidente. Vereador professor Rudinei. Eu voto sim, presidente. Lembrando que eu tenho emendas ao projeto de lei número 6 e número 7. Ok. Vereador Teilton Valim. Voto sim, presidente. Vereador Rodrigo Caçulo. Voto sim, presidente. Vereador William da Electra. Voto sim, presidente. Vereador Henrique Duarte. Voto sim, presidente. Vereador Wellington Alemão. Voto sim, presidente. Vereador professor Arthur. Sim. Vereador Rodrigo Caldeira. Voto sim. Vereador Fred. Voto sim. Vereador Serrinha. Voto sim, presidente. Vereador Raposão. Voto sim. Vereadora Elcimara. Voto sim, presidente. Eu voto sim. Presidente, tivemos 17 votos favoráveis. Convocação aprovada. Passo a primeira secretária para dar início à ordem do dia. Senhores vereadores e senhora vereadora, nós vamos votar agora o projeto de lei número 6. Só que a esse projeto de lei foi apresentada uma emenda número 6, do vereador Rudinei. E aí, como a gente fez na última sessão, a gente leu a emenda, ok? E aí depois a gente votou a emenda para depois votar o projeto de lei. O projeto de lei número 6, ele está criando os seguintes cargos: tradutor e intérprete de Libras, língua portuguesa, professor MAPB bilíngue e professor MAPB de ensino religioso. Então, nós estaremos votando, o PL6 está criando esses 3 cargos. Repetindo: tradutor e intérprete de línguas, língua portuguesa, MAPB, professor bilíngue, e professor MAPB de ensino religioso. O professor Rudinei, ele apresenta uma emenda a esse projeto, quando fala dos requisitos à contratação para o professor de ensino religioso. Vou ler a emenda. Emenda número 6, ao projeto de lei número 6, 2023. Altera o item 3º do anexo único do projeto de lei 0623, que altera a lei municipal número 3.823, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o redimensionamento do quantitativo de cargos públicos de provimento efetivo integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo do município da Serra e da outras providências. Artigo 1º. Fica alteradas as alíneas A e B, no título Requisitos Mínimos para Provimento, constante do item 3º de professor MAPB, Ensino Religioso, do anexo único do projeto de lei em epígrafe, que passa a ter a seguinte redação: A. Licenciatura plena específica em Ciências da Religião ou Ensino Religioso, oferecidas por instituições autorizadas pelo Ministério da Educação. B. Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento acrescida do curso de pós-graduação, com carga horária mínima de 360 horas na área de Ciências da Religião ou Ensino Religioso, oferecido por instituições autorizadas pelo Ministério da Educação. Essa é a emenda número 6 do professor Rudinei. A emenda do projeto de lei número 6 de 2023 em discussão. Professor Rudinei. Boa tarde, vereadores, vereadoras. A nossa emenda ela é muito simples, mas muito significativa. Eu quero, antes de defender e pedir o voto aos colegas para a referida emenda, saudar os profissionais de educação da área de ensino religioso que acompanham a sessão aqui na Câmara de forma presencial, e uma emenda construída a muitas mãos, que é um anseio da categoria, tendo em vista que muitos profissionais que hoje atuam ministrando essa disciplina já são formados em ciência da religião. E a emenda visa também adequar a legislação do município
à proposição nacional. Então, eu quero pedir aos colegas o voto favorável para que a legislação seja mais robusta e, de fato, possa ir em conta a necessidade dos profissionais e também das necessidades do nosso município. Muito obrigado, presidente. Fala. Senhor presidente, eu posso explicar o projeto de lei? O projeto de lei que vem do Executivo, ele já fala das 360 horas em pós-graduação, já fala dos requisitos básicos. Ele falou da formação na área específica de ensino religioso, projeto que veio do Executivo já trazendo as 360 horas, trazendo pós-graduação. O Rudinei, ele altera apenas a ampliação da formação. Ele traz a formação também em ciências da religião. O projeto do Executivo não trazia a formação em ciências da religião. Ele só modifica isso, ele inclui ciências da religião. Em votação. Esse é o do Executivo, né? A emenda. Presidente, 7 votos sim, 10 votos não e nenhuma abstenção. Justificativo de voto. Emenda rejeitada. Justificativa, professor Rudinei. Foi eu. Professor Arthur. Novos vereadores, eu quero fazer coro ao que escutei aqui. Vocês não sabem o que estão votando. Quando um vereador, professor, propõe um debate nessa amplitude, um debate mais técnico, que incorpora uma lei, um item que adequa algo que é nacional, a gente tem que estudar com cuidado. E aí não tem base, não tem oposição. Tem o que é bom para a sociedade, tem o que é bom para a educação e tem o que o prefeito quer ou não quer. Então, aqui eu quero parabenizar o vereador Rudinei e dizer que é uma pena a emenda não ser aprovada. Discussão, presidente. Justificativa, Rafaela Moraes. Presidente, bom dia aos nobres vereadores aqui da Câmara e a vocês que estão aí na galeria. Eu vejo o projeto como uma possibilidade, votei sim no projeto de emenda para incluir a formação em ciências da religião, porque amplia a possibilidade de vários cidadãos desta cidade participarem do processo seletivo e começarem a trabalhar na rede municipal agora no início do ano letivo. Esse projeto, se aprovado, ampliaria direitos, daria mais concorrência às vagas que forem abertas e atenderia à demanda da classe, que tem formação tanto em ensino religioso quanto em ciências da religião, que, no final das contas, é a mesma coisa. Além disso, o projeto se adequa à legislação federal. Se pela lei federal é assim, por que a gente vai aprovar uma lei municipal contrária à lei federal? A gente está votando aqui contra o que o país inteiro faz. E fico muito triste de ver isso ser rejeitado. E lamento muito essa votação que parece que desconhece o que está sendo apresentado de forma técnica pelo professor Rudinei na manhã de um dia que a gente está em recesso e veio aqui para ter direitos ampliados e não restringidos. Muito obrigada. Justificativa, professor Rudinei.
Eu vou tentar não ser duro nas palavras, mas eu não posso começar diferente a minha fala, a não ser lamentando. Lamentando a falta de vontade de fazer política pública de verdade para melhorar não só a educação do nosso município, mas como a condição de trabalho e uma série de questões tão importantes para o nosso município. A emenda proposta, ela é muito simples. Ela apenas adequa a legislação municipal a uma orientação do ente federativo. De verdade, eu tenho dificuldade para entender se o voto não dos colegas à emenda é uma questão política ou se quem votou não, de fato, tem um argumento plausível que justifica o seu voto para manter o texto de lei tal como o Executivo encaminhou para este parlamento. Eu entendo que o parlamento é um local de debate, construção de ideias, contraditório, mas tudo fundamentado dentro da legalidade. Não podemos votar sim ou não, simplesmente porque eu fui orientado a votar dessa forma, ou porque eu desconheço a matéria. Se eu desconheço a matéria, é a minha obrigação, enquanto vereador, me apropriar para debater com muita qualidade, a fim de atender os anseios do cidadão, dos servidores que aqui eu represento. Então, eu espero que os colegas que votaram não venham ao microfone agora e justifiquem o seu voto. Por que votou não? Com a base técnica muito bem fundamentada. Porque o meu sim foi pautado com a questão jurídica muito bem alicerçada e com o intuito único de melhorar as leis do nosso município, a fim de atender realmente aquilo que precisa ser atendido. Muito obrigado, presidente, e lamento, colegas, que a nossa emenda não tenha sido aprovada, mas continuo, sim, lutando sempre por educação pública de qualidade. Muito obrigado. Projeto de lei número 6 de 2023. Vamos à votação do projeto de lei, então, número 6, 2023, do Poder Executivo. Projeto de lei. Altera a Lei Municipal número 3.823, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o redimensionamento do quantitativo de cargos públicos de provimento efetivo integrantes do quadro de pessoal do Poder Executivo do município da Serra e da outras providências. Projeto de lei número 6/2023, em discussão. Em votação. Presidente, 18 votos sim, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Projeto de lei número 6/2023, aprovado. Justificativa do voto, presidente. Justificativa, professor Rodinei. Votei sim, por entender a importância do tema, e eu comentei com alguns profissionais da área que hoje o Executivo Municipal ele cria um marco histórico em nosso município. Fundamental a criação do cargo para que, de fato, a educação do município possa estar alinhada com a proposta e com o currículo nacional, mas me resta ainda lamentar que o projeto seja aprovado mancando, sem, de fato, atender à necessidade da categoria, sem, de fato, atender o que a legislação nacional preconiza. É fundamental que o Executivo Municipal reveja o mais rápido possível o texto dessa lei e encaminhe para essa casa uma nova lei ou alteração da lei que estamos aprovando para que, de verdade, entre um texto que atenda os profissionais e a necessidade do município. Aí espero eu que os colegas que, nesse momento, votaram contra a nossa emenda,
votem junto com o prefeito, aprovando a lei da forma que ela precisa ser aprovada. Muito obrigado, presidente. Nós iremos agora para a votação do projeto de lei número 7 de 2023, do Poder Executivo, que altera a lei municipal número 3.823, de 23 de dezembro de 2011, no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. O que é que está tratando esse projeto de lei, senhores vereadores e vereadora? O Executivo está criando o cargo de auxiliar de creche de 40 horas, está criando 320 vagas para o cargo de auxiliar de creche de 40 horas, atendendo o grupo 1, 2 e 3, crianças de 1 a 3 anos. Esse é o projeto de lei do Executivo. O professor Rudinei apresenta 2 emendas a este projeto de lei. Emenda número 7, o professor Rudinei apresenta. O professor Rudinei, nessa emenda número 7, eu vou estar lendo para vocês aqui, ele traz o seguinte: altera o quadro constante do artigo 3º e anexo único do projeto de lei número 0723, que altera a lei municipal 3.823, de dezembro de 2011, no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Fica alterado o quadro constante do artigo 3º do projeto de lei em epígrafo, que passa a ter a seguinte redação: artigo 3º, inclui o cargo de auxiliar de creche no anexo 1A da Lei Municipal 3.823, de 23 de dezembro de 2011, com a seguinte redação: auxiliar de creche, 30 horas, 250 vagas, auxiliar de creche, 40 horas, 320 vagas. Ele está ampliando aqui o número de vagas, criando 250 vagas nessa emenda. Essa é a emenda dele, criando o número de vagas. Emenda número 7. Ele apresentou 2 emendas, vou falar logo as 2, ok? A segunda emenda, ele apresenta a emenda número 8, também no projeto de lei número 7, o seguinte: fica alterado o artigo 2º do projeto de lei em epígrafe, que passa a ter a seguinte redação: a prestação de serviços previstos nesta lei terá como âmbito da atuação o atendimento a crianças matriculadas no grupo 1, 2, 3, 4 e 5. O que o professor Rudinei faz com essa emenda? Ele amplia o número dos grupos. O Executivo encaminhou para cá atendendo o grupo 1, 2 e 3. O professor Rudinei apresenta uma emenda ampliando para atender grupos 4 e 5. 4 e 5. A emenda do Executivo é para atender crianças do grupo 1, 2 e 3, que é crianças de 1 a 3 anos. Essa é a emenda do Executivo. Desculpa, o projeto do Executivo. A emenda do professor Rudinei amplia para o grupo 4 e 5. Essa é a emenda do professor Rudinei. Na hora da discussão, eu volto a falar. Emenda do projeto de lei 07 de 2023. Em discussão. Discussão, professor Rudinei. Mais uma vez, uma emenda nossa apresentada, eu vou discutir porque eu entendo que o ato legislativo ele fica mais rico quando defendemos aquilo que nós acreditamos. Por que eu propus essa emenda? E a próxima emenda eu detalho um pouco mais, até porque uma está muito alinhada com a outra, né? A necessidade disso para, de verdade, podermos melhorar o processo de ensino-aprendizagem em nossas escolas, né? A condição de ensino, quando você tem um profissional de auxiliar de creche na sala de aula, cresce de forma exponencial. Em contrapartida, a ausência dele vai diminuir, é claro, também a condição de ensino.
E é claro que a aprendizagem dos alunos também é muito mais significativa quando temos o profissional em sala de aula. Eu entendo que muitos colegas vão trazer a questão de direito privativo do prefeito, de inconstitucionalidade da matéria, uma série de fatores, e eu compreendo o direito dos colegas defenderem esse caminho, mas eu sempre vou defender o direito do fortalecimento do poder legislativo na cidade, para que, de fato, nós tenhamos, enquanto vereadores, condições de debater pautas e propor ações que vá, de verdade, melhorar a condição de vida dos moradores e, nesse caso, a condição de trabalho dos servidores, por consequência, melhorar também a aprendizagem dos alunos. Eu não sei se todos os colegas estudaram o projeto assim como eu estudei, até porque o projeto chegou na casa na sexta-feira à tarde, né? Já por volta de 5 e um pouquinho. Passei o final de semana estudando o projeto. No impacto financeiro do Executivo Municipal, nós temos alguns equívocos que precisam ser corrigidos, até porque quando ele fala, por exemplo, em auxílio à alimentação anual, o cálculo feito aqui é em cima do ticket de 525. E hoje, já foi aprovado, nós temos um ticket de 650. Precisaria também ser feita emenda, mas eu não tive tempo hábil para isso. Então, essa emenda, ela cria o cargo... Me permite mais um tempo, presidente? Sim. Até para os colegas poderem entender e votar com mais segurança, entendendo que o tempo para apreciação não foi suficiente, tanto do projeto quanto da emenda. Então, assim, por que eu propus a criação do cargo de 30 horas? O Executivo mandou para cá o projeto número 8, criando o cargo de 40 horas para cuidador. Eu já venho há algum tempo dialogando com o Executivo, com a Secretaria, a fim de melhorar a gestão de pessoas e a qualidade do trabalho lá na ponta. O meu entendimento é que o projeto já viria do Executivo com essa previsão de auxiliar de creche de 30 horas e de 40 horas. Fiquei espantado quando veio um projeto contemplando apenas auxiliar de creche de 40 horas. Porque, na prática, pessoal, é assim, um exemplo bem didático. A creche de Cascata tem, por exemplo, 4 turmas de grupo 1, 2, 3 e 4 no matutino. E tem 5 turmas de grupo 1, 2, 3 no vespertino. Perdão, só 1, 2 e 3, matutino e vespertino. 4 de manhã, 5 turmas à tarde. Se eu contrato um profissional de 40 horas para atuar no matutino, esses 4 atuam no vespertino e atendem mais 4 turmas. E essa turma está sem professor. Eu faço o quê? Sem auxiliar de creche. Eu contrato mais um de 40 horas para trabalhar apenas um turno, onerando os cofres públicos? Não seria muito menos oneroso contratar um profissional de 30 horas? Então, melhora a gestão de pessoas lá no chão da escola. Tem muitos mais detalhes que eu poderia detalhar para os colegas, mas uma emenda muito importante que vai economizar recursos públicos, porque a criação do cargo, a criação da carga horária, não traz obrigatoriedade do Executivo contratar, mas abre a possibilidade tanto de colocar o cargo para concurso público, quanto também para processo seletivo. Muito obrigado, e eu peço o voto favorável dos colegas. Discussão, vereador professor Arthur. Discussão, vereadora Rafaela Moraes. Eu entendi o questionamento do professor Rudinei e vejo que esse projeto veio realmente com algumas falhas que o Executivo poderia ter melhorado de lá para cá, até porque eu não posso também discordar da Procuradoria e dos pareceres que dizem que ele não teria, que o vereador não pode propor esse tipo de projeto. Há tempo atrás, o professor Rudinei se manifestou contra projetos meus autorizativos, que também é uma outra questão, né? Então, se eu não posso sequer autorizar o prefeito a criar o cargo, como que eu posso criar o cargo? Então, nessa linha, eu entendo que o projeto de criação de cargo, ele é inconstitucional, o parecer é contrário, e ainda que fosse aprovado, demandaria uma ação direta de inconstitucionalidade movida para o município para derrubar essa lei do ordenamento jurídico da Serra. Outra questão que eu aponto aqui nesse momento é a necessidade do município fazer as adequações propostas pelo professor Rudinei, não porque ele as fez por emenda, mas porque isso é importante para a educação do município.
quando ele cita um CMEI de cascata, nós vamos observar que quase todos os CMEIs da Serra têm turmas de números distintos de acordo com os horários. Então, os questionamentos que ele faz são todos viáveis e precisam ser aproveitados para uma melhor gestão da educação aqui na cidade da Serra. Talvez não por conta da emenda proposta, que eu vejo que realmente não é a competência do vereador, mas aproveitar a ideia que ele esboça aqui para o município é um critério que o município deveria aproveitar por questão lógica e de inteligência de quem está à frente da Secretaria de Educação da cidade da Serra. Então, embora o projeto eu sei talvez não seja aprovado, fica a sugestão para a secretária de Educação do município que aproveite o que nele está proposto. Em discussão, vereador professor Arthur. Eu quero iniciar a discussão parabenizando o vereador professor Rudinei, e a minha discussão vai ser um pouco mais ampla. Eu penso que toda vez que a gente fala de educação, a gente tem que ter um cuidado, é um tema sensível à cidade. Nós que vivemos educação há muito tempo, eu 15 anos, eu imagino que o professor Rudinei há mais tempo, essas questões bem avaliadas, eu entendo também que foi colocada hoje, há pouco tempo, mas explicou bem, trouxe todos os argumentos. Eu peço a compreensão dos novos vereadores, porque a educação tem que ter bastante cuidado, sensibilidade, está bem proposto, e eu peço a votação dos novos vereadores com toda a sensibilidade do mundo, que o projeto e a emenda é boa. Muito obrigado. Em votação, a emenda número 7. Senhor presidente, com 2 votos sim, 14 votos não, 2 abstenções. Justificativa de voto, presidente. Emenda rejeitada. Justificativa. Wellington Alemão. A gente vê aqui hoje, nós temos aqui nessa Casa de Leis 3 professores que são da educação. Vejo a questão do projeto, até vejo que a questão de hoje o que somos é graças aos professores que ensinou a gente e estamos aqui. Dizer questão da inconstitucionalidade, igual o projeto lá de passado, votei sim. Não tivemos condições de analisar as emendas e vi o professor Rudinei, que é um cara competente, está propondo igual a questão de aumentar o número de vagas, às vezes é dever do executivo, até faço coro aqui, que é um cara preparado para estar indo para a Secretaria de Educação, para virar secretário de Educação, um cara fera, que conhece, serrano, daqui, e valorizar. Mas nós não podemos votar uma coisa inconstitucional para estar nesse sentido. Esse é meu coro e você é um cara preparado e que pode estar lá representando nós como secretário de Educação, Rodinei. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa, vereadora Elcimara. Senhor presidente e o colega vereador, eu votei não nesta emenda, porque entendo também, como a colega vereadora Rafaela, ele é inconstitucional. A nossa lei orgânica ela é muito clara. Nós não podemos criar nenhuma lei que vai trazer obrigação para o município ou gerar, inclusive, gastos. Isso é muito claro na nossa lei orgânica, quando vai falar das nossas atribuições e competências enquanto vereador. No outro projeto, votei sim,
Então, as questões aqui elas são debatidas do ponto de vista técnico e legal. No projeto anterior, na emenda anterior, votei sim. Eu entendia que não trazia nenhum tipo de gasto para o executivo ou prejuízo. Obrigada, colega Rafaela. Mas esse não. Esse eu votei não, porque, de fato, é uma matéria inconstitucional quando vai falar da nossa competência. Então, a gente tem que explicar, até porque tem colegas aí que estão nos assistindo, acompanhando, para entender o que compete a gente legislar e o que não compete a gente legislar. Justificativa, presidente. Justificativa, professor Rudinei. Mais uma vez, eu quero lamentar a não aprovação da emenda. Como eu falei na minha fala anterior, eu entendo muito bem qual que é o papel do vereador e eu sempre vou ser muito coerente nos meus votos. Sempre vou defender o que eu acredito. E a proposição da emenda é uma oportunidade de trazer o debate em tela, para que, de fato, a política pública pode ser melhorada. Quero parabenizar a vereadora Rafaela Moraes pela, digamos assim, a linha muito clara de trabalho em relação ao seu voto quando é constitucional, vota junto, quando ela entende que é inconstitucional, ela vota contra, né? Isso é muito importante. Se absteve até, mas o mais importante nessa casa é o debate. Agradeço o vereador Wellington Alemão pelos elogios, tá bom? Fiquem envaidecido, mas eu quero terminar o meu mandato com muita qualidade, enquanto legislador, propondo e debatendo a cidade. Eu só quero aqui, assim, pedir aos colegas e ressaltar que a vereadora Elcimara, a fala dela também muito pertinente, que a gente tenha muito claro o nosso voto. Porque quando é conveniente, eu voto matérias inconstitucionais. Mesmo com o parecer contrário da Procuradoria e de outros órgãos, eu aperto o botão lá. Agora, no momento de fazer a diferença com o legislador, se amparar ou usar como muleta a constitucionalidade, aí eu tenho minhas ressalvas e as minhas dúvidas sobre o tipo de política que nós estamos fazendo nesse parlamento. Porque mais do que a constitucionalidade de qualquer ato legislativo, nós estamos debatendo e construindo políticas públicas para que possa mudar a vida das pessoas. Então, eu espero que quem votou no projeto, não agora, por ser ou por entender que é inconstitucional, mantenha esse padrão em todos os demais projetos, votando sempre pela constitucionalidade. Presidente, muito obrigado, presidente. Vamos lá, presidente. Justificativa de voto, vereador Jafine Balneário. Então, às vezes, quando a gente fala a questão de alguns projetos inconstitucional e indicativo, é só pelo simples fato de que, às vezes, vamos abrir um debate? Vamos abrir um debate. Mas se a gente quer um debate também, a gente pode se reunir com a categoria e se reunir com o nosso prefeito Sérgio Vidigal. Para a gente ter um debate que vem de lá para cá. Você sabe por quê? Fazer debate em projeto inconstitucional, fazer debate em projeto inconstitucional é jogar para a galera. Aí, eu digo para vocês, projeto tem que ser o que a gente pode ser votado e o projeto ser derrubado aqui por nós, porque ele vai para lá, depois que nós aprovamos aqui, ele vai, depois volta, se o prefeito vetar, e nós temos que derrubar. E aí, pior é ter que derrubar esse projeto, sendo que ele já era inconstitucional. Então, eu acredito que as responsabilidades com os projetos cabem a todos nós mesmos. Você pode olhar que você não vai ver esse vereador ficar fazendo projeto indicativo, você não vai ver esse vereador fazendo projeto que é inconstitucional. Você sabe por quê? Isso, além de gerar gasto para o município, que isso tudo gera documento, eu acredito muito que a educação sabe o que é um projeto indicativo. Eles sabem. Muitos aqui são professores, que estão aí na pauta, eles conhecem o que é um projeto indicativo, porque teve um dia que eu fui falar a questão de um projeto indicativo, a professora não conhecia. Ela me perguntou se já ia ter presidente, justificativa de voto do colega. Se já ia ter aumento no próximo mês. E não vereador, tinha... é justificativo. Então, não tinha aumento no próximo mês a questão da justificativa. Então, por isso que é muito ruim, quando você faz um projeto indicativo,
e não dá aumento, que é apenas Presidente, indicativo. é projeto de lei, Então, assim, não é para indicativo, justificativa do colega, se presidente. Vossa Ele está Excelência- falando, vereador. Vossa Excelência respeitar, eu acho que é bacana. Né? Você tem que garantir a fala, porque Respeitar Vossa é Excelência... seguir as regras. A gente tem Respeita a fala do Presidente, vereador, colega. Vamos garantir a fala do colega. Respeitar é seguir as regras. Respeita a fala do vereador. Ele está falando Você acima falou, da matéria. falou sua fala. É porque, assim, Vamos garantir a fala Professor, do colega. fala a hora que o colega vai falar, Vereador. não deixa, não? então, eu só quero concluir, é só a questão dos projetos indicativos, até porque para proteger quem está nos assistindo. É só isso. Nós não estamos aqui para enganar ninguém e nem forjar qualquer projeto indicativo Justificativa, para tentar presidente. enganar a população. Justificativa, presidente. Justificativa, vereadora Rafaela Moraes. Presidente, esse projeto eu me abstive de votar, porque essa fala do professor Rudinei ele é bastante interessante. Usar o tema constitucionalidade quando ele restringe direito é muito complicado. De fato, existem várias leis no ordenamento jurídico do Estado, do país e da Serra que são inconstitucionais, mas que garantem direitos aos cidadãos. E contra isso a gente tem que fazer vista grossa do ponto de vista jurídico e deixar a pessoa ter o serviço público de qualidade, que é o que a gente está aqui para isso. Então, assim, eu me abstive do voto porque eu entendo que, nesse caso específico, como veio um projeto da Prefeitura da Serra para a Câmara, a própria Prefeitura, o próprio secretário de Educação e o prefeito da cidade podem aproveitar as ideias propostas nessa emenda e, de lá para cá, mandar uma emenda para que seja votada na próxima semana ou daqui a alguns dias, para mudar este projeto e adequá-lo à necessidade do município, com relação à carga horária de 30 horas ou 40 horas, com relação ao número, com relação à ampliação do serviço para as crianças de 4 e 5 anos, mas que venha de lá para cá para ficar bonitinho, para ficar dentro da legalidade, para a gente aprovar aqui. Eu me abstive de votar, não é porque o projeto é inconstitucional, me abstive porque eu espero que o Executivo, tendo visto esse levantamento feito pelo colega professor Rudinei, use favoravelmente para atender os interesses da população da cidade da Serra, para que as crianças de 4 e 5 anos também sejam favorecidas por esse projeto. Espero que o secretário de Educação e o prefeito mandem de lá para cá o que o Rudinei propôs aqui hoje, para que essa Câmara aprove, porque isso é bom para o povo, e eu estou aqui para votar no que é bom para as pessoas. Senhor presidente, antes de votarmos a emenda número 8, eu quero aqui cumprimentar o meu colega de partido, secretário do nosso partido, Marcos Del Maestro. Bem-vindo à nossa casa, viu? Já vi que ele vai pagar meu almoço hoje, ó. Bem-vindos, viu, Del Maestro? Senhor presidente, nós vamos agora votar a emenda número 8, que já foi devidamente lida. Emenda número 8 ao projeto de lei número 07/2023. Em discussão, professor Rudinei. Falando em constitucionalidade, em legalidade dos fatos, nós temos um regimento. Não adianta usar o discurso da constitucionalidade só quando for conveniente. O debate aqui agora, eu peço desculpa por fugir, presidente, porque a discussão da matéria nem permite a minha fala. Mas precisamos, na discussão da justificativa, ficar atento a que está sendo pautado aqui. E, na prática, não está sendo. Tá bom? É uma proposta muito simples, não onera os cofres públicos, não gera obrigação para o município, é um projeto constitucional, porque apenas amplia a possibilidade de ter o auxiliar de creche atendendo os grupos 4 e 5. Se o município tiver previsão orçamentária e entender que é necessário, ele pode fazê-lo. Talvez a secretária que construiu a matéria não conheça muito bem o chão da escola. E talvez venha com o discurso de que não é necessário ter este profissional nos grupos 4 e grupos 5. Mas é uma proposição que a gente extrai do amplo debate com o segmento. Porque sempre que eu trago a matéria para ser apresentada e apreciada, ela é fruto
de uma construção coletiva com o segmento, com a categoria, com quem está na ponta. Se a não aprovação da emenda proposta em relação aos professores de ensino religioso for pelo mesmo motivo agora reprovada essa emenda, ao colega que destacou que o prefeito está de portas abertas para receber, eu também dialogo muito bem com o prefeito, dialogo muito bem com os secretários, e todas as emendas propostas foram justamente para melhorar a oferta e educação do nosso município. Assim que o prefeito ou qualquer secretário quiser conversar sobre o tema com o professor ou com a categoria, nós estamos à disposição. Mas, na minha defesa aqui, eu trago esse intero, porque tem a ver com a matéria, tendo em vista que o tempo de tramitação e proposição não possibilitou um debate mais amplo com os secretários e com o executivo. Peço a sensibilidade e o voto sim à nossa emenda aos colegas vereadores. Muito obrigado. Em votação. Emenda. Vou botar não nesse negócio, mas eu vou apanhar igual não sei o quê. Merda. Essa eu vou apanhar igual não sei o quê. A mulher estão batendo foto lá. Não, mas... Só que vai para a galera, entendeu? Senhor presidente. Voto não, presidente. Senhor presidente, com o voto nominal do vereador Dr. William, 13 votos não. 3 votos sim e uma abstenção. Emenda rejeitada. Nós agora vamos votar o projeto de lei número 0723 do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal número 3.823, de 23 de dezembro de 2011, no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Projeto de lei 07/2023, em discussão, em votação. Senhor presidente, 17 votos sim, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Justificativa, presidente. Justificativa, professor Rudinei. A gente vem há algum tempo dialogando com o executivo e eu quero, assim, destacar a importância do executivo ter reajustado o salário das auxiliares de creche, porque até o momento era uma categoria que estava recebendo R$ 1.300, né? Bem abaixo, aí reajustou tanto o salário das auxiliares de creche, quanto também das cuidadoras com a criação do cargo de 40 horas. Então, eu votei sim por entender que esse reajuste ele é muito importante para a categoria,
ok? E a criação desse cargo também, assim como do professor ensino religioso, possibilita não só a inserção do cargo em concurso público, como também em demais processos seletivos. Muito obrigado, presidente. Presidente, Justificativa, vereador Jefinho Balneário. só quero justificar que mais um projeto importante no começo do mandato, né? Nós estamos de férias ainda, já é mais o segundo projeto, muito importante aqui hoje, né, para as crianças, para a população da cidade da Serra. Então, esse é o trabalho nosso, do vereador, com responsabilidade, votando nos projetos do Executivo. Quero também parabenizar o secretário e toda a categoria que está ganhando com esse benefício e a população da cidade da Serra e o nosso prefeito, que sensibilizou também e mandou esse projeto de lei para essa casa. Parabéns a todos, parabéns à população e parabéns nosso prefeito Sérgio Vidigal. Projeto de lei número 08/2023 do Poder Executivo. Altera o anexo único da Lei Municipal número 4.763, de 28 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a criação do cargo de cuidador para atuar junto aos estudantes com deficiência no âmbito do município da Serra e da outras providências. Projeto de lei. Não apresentei, não. Projeto de lei 08 de 2023, em discussão, em votação. Opa, eu ia discutir. Senhor presidente, 18 votos sim, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção. Projeto aprovado. Justificativa de voto. Justificativa de voto. Justificativa, vereador Paulinho Churrasquinho. Presidente, mais uma vez, essa Casa de Leis demonstra o seu compromisso com a população da Serra e com a educação. E é importante também registrar o compromisso do prefeito Sérgio Vidigal com a educação, que vale registrar que no ano 2022 investiu 27% na educação, acima da meta. Então, a gente vê o compromisso desse gestor público, que é médico, que está fazendo uma revolução na saúde do município e também na educação. Dois temas importantes. É claro que teve emendas aqui que foram colocadas, faltou tempo para debater. A gente sabe que o professor Rudinei é comprometido com a educação, que é o melhor, mas a gente precisa discutir isso mais, mas a gente não pode deixar de ressaltar a importância dessa sessão extraordinária, né, nessa data tão importante, onde cria cargos importantes para fortalecer o atendimento e a educação do nosso município, né? Que são 320 vagas de auxiliar de creche para 40 horas e 150 vagas de cuidador para estudantes com deficiência no nosso município. E eu faço coro às falas do professor Rudinei, que hoje o prefeito Sérgio Vidigal, ele, mais uma vez, veio para marcar história na educação e uma gestão que está fazendo muito para a educação. E que a gente não pode deixar de lembrar que, no passado, para atingir 25%, teriam que comprar brinquedo, muitas coisas, e o prefeito Sérgio Vidigal investiu 27% no ano de 2022. Parabéns a todos os vereadores, parabéns, presidente, pela condução dessa importante sessão extraordinária. Justificativa, vereador professor Rudinei. Votei sim
a matéria, entendendo a relevância do tema e a importância de termos cuidadores, tanto de 30 horas como de 40 horas. Porque ter a disponibilidade desses dois cargos, com essas cargas horárias distintas, melhora a eficiência da gestão de pessoas. Lamento não ter sido também aprovada a emenda para os auxiliares de creche, garantindo também o profissional de 30 e de 40 horas. De fato, vereador Paulinho de Churrasquinho, faltou, talvez, por parte de alguns, tempo para debater, mas eu já estou debatendo esses projetos há muito tempo, tenho conversado com muitas pessoas, então, na minha visão, do nosso mandato, não faltou tempo. Mas não faz mal. Se a percepção de alguns colegas faltou tempo para debater, eu estou muito feliz porque eu vou assumir a Comissão de Educação, a presidência da Comissão de Educação dessa casa, e nós vamos ter muito tempo para debater políticas públicas voltadas para a educação. Já fica a secretária convidada, subsecretárias, gerentes, para poder participar ativamente da Comissão de Educação dessa casa, para que no futuro próximo nós não venhamos aqui lamentar que faltou tempo para discutir a matéria e garantir de verdade melhoria na condição de trabalho dos profissionais de educação e também na aprendizagem dos nossos alunos. E vou além ainda. O projeto é muito bom, mas carece ainda rever carga horária. Mas, infelizmente, o vereador aqui não vai conseguir aprovar nada que realmente precise ser aprovado para ir ao encontro da necessidade das pessoas e construir uma política pública de verdade. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Justificativa, vereador professor Arthur. Nessa sessão extraordinária, a educação foi valorizada, sim. Parabéns, prefeito. Mas sem louvor. Porque emendas importantes para os projetos votados aqui hoje, que deixariam o projeto com nota 10, foram rejeitadas nesse plenário. Como professor especialista em educação inclusiva, eu preciso ser coerente e defender os projetos que estão sendo votados aqui hoje, vereadores. Já tive contatos com muitas famílias que se queixaram de profissionais para a educação especial, inclusive para alunos com altas habilidades. O ensino religioso, os tradutores de Libras também são essenciais para o processo educacional. Espero que essas alterações nos quadros do município e o aumento da oferta de profissionais ajude a resolver essas demandas. Por isso, estou votando favorável, fui favorável aos 3 projetos, sendo oposição ou não, sempre que os projetos forem de bem para o município, serei favorável, principalmente quando o assunto é educação. Muito obrigado. Senhor presidente, encerrada a ordem do dia. Encerrada a presente sessão, a próxima será regimental.